Segundo Samuel, capítulo 14. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa, e tomou de lá uma mulher sábia, e lhe disse: Ora, finge que estás de luto, vestes de luto, e não te unjas com óleo, e sejas como uma mulher que já há muitos dias está de luto por alguém morto. E entra ao rei e falha-lhe, conforme esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: O que tens? E disse ela: Na verdade eu sou uma mulher viúva, e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e ambos estes brigaram no campo, e não houve quem os apartasse. Assim um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram: Dá-nos aquele que feriu seu irmão, para que o matemos. Por causa da vida de seu irmão a quem matou, e para que destruamos também ao seu herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido o nome, nem resto sobre a terra. Disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: A injustiça, ó rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai. E o rei e o seu trono fiquem inculpáveis. E disse o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: Ora, lembra-se, ó rei do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue se não multipliquem ao deitar-nos a perder e não destruam meu filho. Então disse ele: Vive o Senhor, e não há de cair no chão nenhum dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. Disse ele: Fala. E disse a mulher: Porque, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, não tirará a vida, mas ideará pensamentos, para que se não desterre dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: Falarei, pois, ao rei, porventura fará o rei segundo a palavra da tua serva. Porque o rei ouvirá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e ao meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: Seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: Peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: Ora, fala, rei, meu senhor. E disse o rei: Não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E a mulher lhe disse: Vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito, porque Joabe teu servo é quem me deu ordem, e foi ele que me pôs na boca da tua serva todas estas palavras, para que eu virasse a forma deste negócio. Joabe teu servo fez isso, porém sábio é o meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: Eis que fiz isto, vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra, e se inclinou e agradeceu ao rei e disse: Hoje conheceu o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra de teu servo. Levantou-se, pois, Joabe e foi a Gessur, e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei:
torne para sua casa e não veja minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. E quando tosqueava sua cabeça, sucedia que no fim de cada ano a tosqueava, porquanto muito lhe pesava, por isso a tosqueava. Pesava o cabelo de sua cabeça 200 siclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. E esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe, para o enviar ao rei. Porém não quis vir a ele, e enviou ainda uma segunda vez, e contudo não quis vir. Então disse a seus servos: Vedes ali um pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou, e veio a Absalão em casa e disse-lhe: Por que puseram os teus servos fogo ao meu pedaço de campo, que é meu? E disse Absalão a Joabe: Eis que te enviei a ti, dizendo: Vem cá, para que te envie ao rei. A dizer-lhe: Para que vim a Gessur? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então entrou Joabe ao rei e assim lhe disse. Então chamou a Absalão. E ele entrou ao rei e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei. E o rei beijou a Absalão. Capítulo 15. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele, e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom meu voto que votei ao Senhor. Porque morando eu em Gessur, na Síria, votou o teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai em paz. Levantou-se, pois, e foi a Hebrom. E enviou a Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados. Porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi e da cidade de Gilo. Estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: O coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele, e nos alcance e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade ao fio da espada. Então os servos do rei disseram ao rei: Eis aqui teus servos para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé e deixou, porém,
o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os geteus. 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar. Pois força me é ir aonde quer que eu puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei, e disse: vive o Senhor, vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai o geteu e todos os seus homens, todas as crianças que haviam com ele. E toda a terra chorava a grandes vozes. Passando todo o povo, também o rei passou o ribeiro de Cedron. E passou todo o povo na direção do caminho do deserto. E eis que também Zadok ali estava. E com ele, todos os levitas que levavam a arca no deserto, que levavam a arca do concerto de Deus. E puseram ali a arca de Deus. E subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, se achar eu graça aos teus olhos do Senhor. Ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se porém disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos teus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu porventura o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto até que tenha vós novas vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. Subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando e com a cabeça coberta. E caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Usai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com veste rasgada e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, agora assim serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes? Será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber Zadok e Abiatar, sacerdotes? Eis que então também ali com eles seus filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso me mandareis de todas as coisas que ouvirdes. Usai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Capítulo 16. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre ele 200 pães, com 100 cachos de passas e 100 frutas de verão e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isso? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para que se montarem neles.
e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: Onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém. Porque disse: Hoje me restaurará a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: Eu me inclino, e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. E saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e eis-te agora a tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: Amaldiçoa a Davi, quem, pois, diria: Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte. Quanto mais ainda este filho de Benjamim. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará a minha miséria, e o Senhor me pagará com o bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e seus homens, e também Simei, e ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo ia com ele, e chegaram cansados, e refrescaram-se ali. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Usai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Usai a Absalão: Viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Usai: É esta tua beneficência para com teu amigo? Por que não foste com teu amigo? E disse Usai a Absalão: Não. Senão daquele que eleger o Senhor e todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei, e com ele ficarei. E, demais disso, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: Entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa. E assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai. E se fortalecerão nas mãos de todos os que estão contigo. Esconderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado. E entrou Absalão às concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi como para com Absalão. Capítulo 17. Disse mais Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. E irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos. E eu espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele. E então eu ferirei o rei só. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos. Assim, todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão, e aos olhos de todos os anciãos de Israel.
Disse, porém, Absalão: chamai agora também a Husai, o arquita, e ouçamos dele também o que dirá. E chegando Husai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Husai a Absalão: o conselho de Aitofel, esta vez que aconselhou, não é bom. Disse mais Husai: bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como uma ursa no campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora está escondido em alguma cova, ou em algum lugar, ou em qualquer outro lugar. E será que caindo no princípio algum dentre eles, cada um que ouvir então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu, em pessoa, vás à peleja. Então iremos a ele, em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-lo-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nem uma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Husai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém assim o Senhor o ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Husai a Zadok e Abiatar, sacerdotes: assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel, porém assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes essa noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Assim pôs Jonatas e Aimaas junto à fonte de Rogel, e foi uma criada, e lhe disse. E eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os, todavia, um moço e avisou a Absalão. Porém ambos logo partiram apressadamente e entraram na casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e ali desceram. E tomou a mulher a tampa e as estendeu sobre a boca do poço, e espalhou o grão descascado sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram: onde estão Aimaas e Jonatas? E a mulher disse-lhe: já passaram o val das águas, e havendo-os buscado, e não os achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que depois que partiram, saíram do poço e foram e anunciaram a Davi. E disseram a Davi: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão. E lá, pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aitofel, que não tinham seguido seu conselho, albardou o jumento e levantou-se, e foi para a sua casa, para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou, e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi veio a Manaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amassa em lugar de Joabe, sobre o arraial. E era Amassa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita,
o qual entrara a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia e mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Sobe, filho de Naás, e de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, e de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, trigo e cevada, farinha e grão torrado, e favas e lentilhas também torradas, e mel e manteiga, e ovelhas e queijos de vacas, e trouxeram a Davi e ao seu povo, que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto e cansado e sedento.